Olá a todos, meu nome é Armando Marcos, sou editor do projeto Castelo Forte e hoje eu quero falar com vocês a respeito de um grande lançamento desse ano, um grande lançamento da Mundo Cristão, é esse box Heróis da Igreja. E eu quero falar com vocês desse material em 5 conjuntos de livros que pretendem falar dos heróis e heroínas da igreja, desde a era primitiva até os dias de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês, tirar aqui dessa case, que é muito. O mundo cristão gosta de fazer material com essas cases. Vou mostrar aqui para vocês. Para quem gosta, e até tem parede para isso, vem com um pôster. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Um pôster com a linha do tempo da história da igreja de acordo com seus personagens. É muito legal. Desde da perseguição de Nero, desde a ascensão de Cristo, na verdade, no ano 30 aproximadamente, até o autor N.T. White, que até lançou esses dias um livro sobre a pandemia, e vai com alguns destaques, Martin Luther King, nosso amigão tio Spurgeon, como eu brinco, Spurgeon, John Wesley, Gregório Magno, quem mais está aqui? Agostinho de Hipona, que eu confesso que eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Agostinho de Hipona, não lembro de ver uma imagem dele dessa, mas tá bom, o pessoal achou. Tomás de Kempis, Martinho Lutero. E aqui tem, é muito interessante, tem que arranjar um quadro para pôr isso aqui. Bom, mostrado aqui o pôster para vocês. Vamos falar um pouquinho do material. Só vou mostrar aqui para vocês as capas do volume 1. A Era Primitiva, a Era Medieval, a Era da Reforma Protestante, a Era Moderna, que é o século XVI até o século XIX, começo do século XX, e a Era Contemporânea. Nesses livros, o organizador ele se propõe. Vamos começar. Vou resumir para vocês aqui os autores que ele colocou no livro sobre a Era Primitiva. Ele vai falar de Clemente de Roma, vai mostrar o Didaquê, que foi uma das primeiras declarações de fé da igreja, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, a Epístola a Diogoneto, Aristides, Justino Mártir. Justino Mártir estava lendo algum material dele daquela promoção que saiu da patrística da coleção da Paulus. É interessante. Teófilo de Antioquia, Clemente de Alexandria também estava lendo o material dele. Orígenes, Dionísio de Alexandria, Igneu, Hipólito de Roma, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Gregório de Neus Cesareia e Metódio de Olimpo. Esses livros eles se pretendem a mostrar. Vou tentar abrir para vocês verem aqui. Vamos colocar como exemplo Clemente de Roma. Tem um texto biográfico sobre o Clemente, que vai dar um breve resumo da vida da pessoa. E aí o livro, que eu acho a ideia é muito boa, porque aí você se familiariza não só com a pessoa em si, mas com o material dela. A Mundo Cristão, o organizador, colocou textos do próprio autor. Então você vai ter um próprio material de primeira mão de cada um dos citados. E eles também colocaram algumas orações. Aqui você encontra orações para você responder ao texto bíblico, de certa forma, e textos de reflexão bíblica. E aqui você tem, por exemplo, um segundo texto, um terceiro texto, mais alguns aqui, 4 textos, 5 textos, aqui 6, 7, e cada um desses vem com uma oração que não são orações. Aí que tá, o material ele põe textos do autor, mas as orações não são sempre do autor citado. Eles selecionaram orações de acordo com vários hinos, liturgias, livros de oração. E aqui você tem, por exemplo, só de Clemente você vai ler 10 trechos de material que ele próprio escreveu e que vai mostrar como que, um pouquinho, como uma fagulha do material que o autor se propõe a mostrar sobre talvez um material essencial da teologia de cada um dos autores. Esse aqui do primeiro da Era Primitiva, só para mostrar um exemplo aqui, no da Era Moderna, ele vai falar sobre vários autores, entre eles um dos meus autores preferidos, aí eu vou considerar pessoalmente um dos grandes heróis na fé, o bispo J.C. Ryle. Eles colocam John Charles Ryle, aí ele vai dar um pouco um trecho biográfico e várias outras sessões
ele vai citar, eu notei que ele principalmente cita o livro Santidade, que é publicado pela Editora Fiel. Então você tem vários textos, aí você tem orações também, e mais textos para reflexão com base no que foi citado. Eu gostei muito da ideia, eu talvez tenha discordâncias sobre quem deveria estar aqui nessa lista, nessa organização. Principalmente, eu nem me refiro aos antigos, na verdade acho que até ele abraça e aborda um tempo amplo e bem organizado. Eu só acho que faltou talvez um pouco citar autores orientais, por exemplo, né, da Igreja Ortodoxa, que eu não vi, não percebi aqui. E eu discordo no último volume da Era Contemporânea, tem citado, ter colocado o Papa Francisco como um herói da Igreja, e que ele ainda, venhamos e convenhamos, ele ainda é Papa, então, tipo, ainda está atuando e a gente não pode já, talvez, colocar ele no hall, vamos dizer assim, mas não citar o Papa Bento XVI, no mínimo, porque cita o João Paulo II, por exemplo, mas não citar o Bento XVI, que tem um trabalho de cristologia forte, para nós, reformados protestantes, talvez fosse mais interessante, e não ter citado, talvez, John Piper como mais recente. Agora, e eu discordo profundamente da inclusão, e aí talvez é particular, de ter colocado John Henry Newman. Ele é muito importante teologicamente falando, mas eu o considero um grande herege, alguém que desvirtuou grandemente a Igreja da Inglaterra e trouxe muitos malefícios para a Igreja Protestante. Então eu não fui muito ecumênico nessa citação. Eu discordei profundamente dessa inclusão. Mas, no geral, é um ótimo material. Vocês certamente vão gostar muito. Eu acho que ele é um material para nos despertar a atenção, principalmente, de vários autores ao longo da história da igreja, para que nós percebamos que a história da igreja não começou ontem. Ela tem pessoas que, como acho que Calvino, eu provavelmente estou citando errado, algum autor antigo que fala que estamos sob ombros dos gigantes do passado, e é de fato, cada um de nós temos um legado histórico, teológico, que não começou ontem, ele foi diversificado de acordo com as eras, com as perspectivas de cada um dos autores, e o corpo de Cristo foi se desenvolvendo, e aí eu vou colocar nesses termos realmente, de forma no qual ele pôde ir aplicando o texto bíblico e reagindo aos seus desafios das suas próprias épocas. Nem todas as épocas respondem da mesma forma para todos os desafios que nós, na nossa era moderna e contemporânea, vamos colocar assim, queremos que tenham sido respondidos. Eu indico, sugiro, apenas algumas discordâncias aqui e ali. O material é excelente. O Mundo Cristão se esmera sempre em nos trazer um ótimo material. E fica aqui a nossa indicação. Para quem gosta da história da igreja, como eu gosto muito, esse material é ótimo para despertar a curiosidade de se aprofundar mais nos assuntos, se aprofundar mais nos autores. No caso, particularmente do Spurgeon e do bispo J.C. Riley, nós temos material farto no projeto Castelo Forte. E fica aqui a nossa indicação de hoje: Heróis da Igreja, da Mundo Cristão. Você vai encontrar o link para conferir o material aqui na descrição. E caso queira adquirir, você nos ajuda comprando pelo link que nós estamos colocando aqui. Curta, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo aqui no Castelo Forte.